Muito bem, queridos, que cântico maravilhoso, né? Onde fala do amor de Deus e diz: que amor é esse que nos redime, que nos ensina, que nos conduz e que foi capaz de levar o Filho de Deus na cruz por nós que éramos pecadores, miseráveis. E esse amor continuou cuidando de nós e continua cuidando de nós através da pessoa bendita de Cristo, e Ele mesmo deixou alguns conselhos. E eu quero ler com os irmãos agora um texto que está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, que fala desse amor, fala exatamente desse amor de Deus para conosco. Então, se você está com a sua Bíblia aí abra Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Se você não tem, acompanhe a leitura, depois você pode fazer esse texto na sua casa. O texto diz assim, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios dos campos crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis diante, ou dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Esses dois últimos versículos me chamam bastante atenção. Quando Jesus diz assim, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O versículo 34, fecha assim, Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará sua própria preocupação. Basta cada dia o seu mal. Que Deus abençoe esse texto em nossas vidas. Meus irmãos e amigos, talvez, quando nós olhamos para a história bíblica, nós percebemos que desde que o mundo é mundo, desde que homens existem na terra, a ansiedade e preocupações sempre fizeram parte do cotidiano dessas pessoas. Nós temos alguns personagens bíblicos que chegaram a tirar suas próprias vidas diante de preocupações terríveis, ansiedades que abateram os seus corações, de forma que eles não conseguiram lidar com essas situações e acabaram dando cabo da sua própria vida. Essa semana eu estava assistindo a televisão, naquele jornal da Record, e passou uma reportagem de uma dentista que caiu em uma profunda depressão. E não aguentando mais as agruras da vida, ela contratou 2 pessoas para que a matassem. Olha que ponto chega o ser humano quando está mergulhado na tal da ansiedade, na tal da depressão. Ela contrata 2 pessoas para que tirem a sua própria vida. E assim aconteceu. Esses homens pegaram essa mulher, levaram para um matagal, fizeram uma cova rasa, assassinaram essa mulher e deixaram enterrada lá. Depois contasse-se que ela mesma contratou essas pessoas para fazerem isso.
mesmo pelo fato dela ter contratado, não lhes daria o direito também de fazer isso, tanto é que já estão presos, vão cumprir, vão responder por este crime. Mas eu quero chamar a sua atenção a que ponto chega a pessoa quando está mergulhado em uma ansiedade. Tem uma história que diz que aconteceu numa casa de pessoas, uma psiquiatra. Diz que a enfermeira adentrou ao quarto do paciente, e o paciente estava quieto, toda vez que ela entrava, ele estava com o ouvido encostado na parede. E aquela enfermeira incomodada, um dia entrou no quarto, ele estava lá e ela interrompeu. O que você está escutando? Ele, faz silêncio. E aí convidou a enfermeira, escuta aqui, bota o ouvido aqui. E a enfermeira também curiosa, colocou o ouvido e ficou ali por alguns minutos, olhando, escutando, e de repente disse para ele, olha, eu não estou escutando nada. E o paciente falou assim, eu também não estou escutando, esse é o problema. Eu estou aqui o tempo todo ansioso para ver o que está acontecendo do outro lado, e eu não consigo, dia após dia eu não consigo escutar. Ansiedade, meus irmãos, a ansiedade é como um balanço, que ele vai para frente, vai para trás, mas ele não te leva a lugar nenhum. Ansiedade, ela te faz enxergar caminhos que não existem. A ansiedade, ela te faz ver soluções que não existem. A ansiedade te faz enxergar pessoas que são imaginárias. A ansiedade te leva a situações de desespero. A ansiedade te faz ter preocupações com o dia de amanhã. A ansiedade te faz ter preocupações com aquilo que você ainda não viveu e que você vê e enxerga que vai acontecer, quando na realidade os caminhos que Deus tem traçado para a sua vida e tem preparado para você são outros e não aqueles que você enxerga como sendo caminhos muitas vezes de morte. E esse texto, meus irmãos, atípico, ele começa com o conselho de Jesus, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Então aqui nós percebemos que nesse texto nós temos aqui todo o cuidado de Deus para com o ser humano, todo o cuidado de Deus para com aqueles que Ele criou e que está aqui na terra. Então ele fala aqui do alimento, não se preocupe que você vai ter o seu alimento diário, não se preocupe quanto ao vestir, que você vai ter o que vestir, não se preocupe com nada, porque eu estou no controle da sua vida. Jesus começa esse texto trazendo alguns conselhos que nos pontua neste mundo para que possamos viver bem diante dessa sociedade. Talvez, como eu disse no início, o mundo sempre viveu envolvido por ansiedade. Mas talvez nesses últimos 3, 4 meses, as pessoas nunca tiveram tanta ansiedade, tantas preocupações como tem tido nos últimos dias. E eu confesso para os irmãos, eu acredito que todos nós temos tido muitas preocupações. Aonde vamos pegar, se vamos ser contaminados, se a nossa máscara está boa, se aquilo que comemos, que compramos por iFood, se está chegando limpo em casa. Eu tenho uma amiga que ela comprou, logo no começo da pandemia, ela comprou um alimento lá, através do iFood, lanche. E quando o lanche chegou, ela disse que ela ficou tão preocupada que ela pegou o álcool gel e passou sobre todo o lanche. Quando ela foi comer, o lanche estava amargo. Porque o álcool gel faz o lanche ficar amargo, né? E acabou perdendo o lanche. E depois ela desencanou sobre isso. Sabe o que Pedro diz para nós, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7? Pedro ele diz assim, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pegue toda a sua ansiedade, pegue toda a sua preocupação, lança sobre o Senhor, descansa no Senhor, e Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim. Não fique preocupado com os seus negócios, porque está indo mal. Talvez você não vai conseguir nem abrir o seu negócio, porque talvez a situação ficou difícil. Confie em Deus, busque em Jesus, coloque essa ansiedade diante de Deus, e Deus vai abrir uma solução, vai abrir uma porta para você continuar com o seu negócio. Confia em Deus nessa manhã.
Coloca diante de Deus. Talvez você esteja nessa manhã um tanto quanto preocupado, porque liberou o comércio de rua e você não conseguiu abrir a sua porta, porque você não tem mais dinheiro para manter o empregado, para manter o aluguel, para manter a água e a luz. Confie no Senhor Jesus. Coloque nas mãos dele. Ele está dizendo aqui nesse texto: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, porque Deus cuida de nós. E ele dá alguns exemplos, como as aves do céu, como os lírios, que não trabalham, que não têm nenhum tipo de compromisso, mas Deus cuida desses elementos para que eles possam estar viçosos. Ele faz também aqui a menção dos pássaros que não trabalham. Então, o que Jesus, Deus está dizendo nesse texto para nós, irmãos, é que viver sob a proteção divina é passar pela ansiedade sem ser atingido por ela. Talvez você possa falar: como eu vou passar por toda a ansiedade da vida sem ser atingido por ela? Pelo conselho que ele está dando aqui: não fique ansioso, confia no Senhor Jesus. Coloque a sua vida diante dele e confie que ele tem o melhor dessa vida para nós. Essa semana, aliás, a cidade de São Caetano está testando toda a população. Ela começou testando pela maioridade ou melhor idade, né? Alguns chamam de melhor idade, eu chamo de idade cheia de dor, que é dor aqui, dor ali, dor acolá, mas a gente vai vivendo. E a prefeitura começou então a testar a população. E chegou a minha vez, e eu fui lá junto com a minha esposa, testamos, fizemos o teste de sangue, e graças a Deus deu negativo, e fomos orientados como continuar cuidando, para que não venhamos ser contaminados e passar por essa pandemia. E esperar em Deus que realmente essa vacina que está sendo contratada aí pelo governo possa acontecer realmente, e que a partir de janeiro de 2021 a população comece a ser imunizada com essas 70 mil doses que estão sendo preparadas. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos continuar confiando em Deus nesses dias, né? Versículo 31, meus irmãos, diz para nós assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. O que nós enxergamos nesse versículo? O cuidado de Deus para conosco. O cuidado de Deus para cada um de nós, com a nossa mesa, com a nossa vestimenta, com a nossa família, com a nossa segurança, com o nosso translado. Deus falou: eu estou cuidando de vocês, eu estou no controle da vida de cada um. Então, nesta manhã que você está na sua casa, talvez você esteja ansioso por alguma coisa que está te afligindo, eu te convido nessa manhã: coloque essa ansiedade nas mãos de Deus e deixe de se preocupar. Coloque nas mãos de Deus e deixe que Deus cuida, porque Deus sabe o que tem que fazer para você. Você não sabe, mas Deus sabe. Então, toda ansiedade, todo medo, toda depressão, você deve colocar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o texto vai nos orientar aqui no versículo 33. A orientação no versículo 33 é que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ou seja, que nós nos coloquemos plenamente nas mãos de Deus, confiando no seu poder e no seu poder de ação sobre este mundo e sobre as nossas vidas, e Ele estará cuidando de nós. E o texto continua dizendo: pois buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas que foram descritas aqui para cima, o cuidado, o alimento, a roupa, a preocupação, quando você deposita e descansa nas mãos de Deus tudo isso, Deus vai cuidar.
E essas coisas que você precisa vão ser acrescentadas na sua vida, para que você possa viver de maneira que você possa agradar a Deus, para que você esteja bem tanto no horizontal quanto no vertical, para que você tenha um relacionamento íntimo com Deus, na sua casa, com seus amigos e também com Deus. Porque se você não estiver bem no relacionamento com Deus, você não consegue estar bem com aqueles que estão à sua volta. Você vai sobreviver, mas você vai se tornar uma pessoa antipática, uma pessoa chata, uma pessoa onde ninguém quer estar ao seu lado. Então, procure colocar nas mãos do Senhor. Eu fecho então essa palavra nessa manhã com o versículo 34, quando Jesus também nos traz outro ensinamento. Jesus fala assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não pertence a nós, não pertence a mim. Eu não posso fazer nada quanto o dia de amanhã. Mas ele diz assim, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Quando elas chegar, a gente vai lidar com elas. Mas por enquanto, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. E aí ele fecha e diz assim, basta cada dia o seu problema. Basta cada dia o seu mal. O que aconteceu hoje, você depositou nos pés nas mãos de Deus, esquece, não existe mais, não é mais problema seu. Você não tem mais nada a ver com isso depois que você colocou nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar para você. Aí quando amanhã chegar, que novamente alguma coisa acontecer, coloque nas mãos de Deus novamente. Então basta, não fica sofrendo antecipado por alguma coisa que ainda vai ou pode acontecer. Se preocupe com o agora. E o agora é se colocar na presença de Deus. O agora é confessar os seus pecados. O agora é buscar a presença de Deus. É buscar esse amor que nós desconhecemos os seus limites, como foi cantado aqui. É buscar esse amor que nos envolve e que nos faz passar pelo meio da tempestade sem ser atingido. É buscar esse amor que nos envolve, que nos faz passar por meio de calúnias, por meio de difamações, mas continuamos com a cabeça erguida, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor está conosco. Então, meus irmãos, esse texto é muito claro para mim. Esse texto diz para mim que, versículo 27, só retornando aqui, diz assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? Ninguém pode fazer isso. Olha que já cientistas, estudiosos, já tentaram buscar o elixir da juventude, já tentaram buscar prolongar a vida, já tentaram de todas as formas. Agora tentam aí congelar o corpo para daqui a não sei quantos anos descongelar, mas isso tudo é uma incógnita. Você não sabe se isso vai dar certo. Você nem sabe quando você voltar à vida novamente, depois de descongelar, depois de 30, 40 anos, se você vai ter condição pelos seus de sobreviver a este mundo. Então, não fique preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, ou amanhã, ou depois de amanhã, porque isso não nos pertence, não cabe a nós, não temos poder nenhum de mudar isso. Mas temos que viver o agora, viver o aqui e agora. Jesus disse, não andeis ansioso por coisa alguma. Então, meu querido irmão, minha querida amiga, não vamos estar preocupados agora com o Covid, não vamos estar preocupados com o trabalho, não vamos estar preocupados com nada que possa tirar a nossa paz. Vamos estar diante de Deus, com nossas vidas nas mãos de Deus, buscar a presença dEle. E a promessa do texto é que quando fizermos isso, como buscarmos a Deus em espírito e em verdade, todas as coisas que nós precisarmos, Ele vai acrescentar à nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha um bom dia, em nome de Jesus, que todos possam ter esse dia abençoado e sinta-se bem, porque Deus quer que você esteja bem. Que Deus nos abençoe.